Olá, aqui em Sorocaba está acontecendo o Concilia Sorocaba, que é uma série de palestras na Faculdade de Direito local, e hoje nós vamos conversar com uma das palestrantes que vai falar dentro daquela área de direito sistêmico, sua aplicação na Justiça do Trabalho. Nós estamos recebendo aqui a doutora Wanda Lúcia Ramos da Silva. Ela é juíza do trabalho, ela é titular lá na 7ª Vara do Trabalho de Goiânia. Estou olhando aqui, como vocês estão vendo, porque é a melhor maneira de acessar direitinho da fonte. Wanda, seja bem-vinda a Sorocaba. Obrigada, primeira vez em Sorocaba? Primeira vez, estou muito feliz de estar aqui. Está chegando direto de São Paulo Cheguei ou de Campinas? De Goiânia, por Campinas. Por Campinas, tá. Por Campinas. Uma estrada bonita para cá, esse Muito interior de São Paulo é bonita. bonito, né? Esse interior é bonito, muito desenvolvido, muitas indústrias, né? Seja bem-vindo ao Cruzeiro do Obrigada. Sul, é atualmente o maior jornal do interior do estado de São Paulo, e essa gravação que a gente faz aqui fica aí na nossa web durante muito tempo, como vocês sabem, e é muito acessada por diversas pessoas, desde gente que, no caso, é um estudante de direito, ou advogados mesmos, ou juízes, e mais o público em geral que queira acessar. Muito honrada por estar aqui falando com o seu público, com o público de Sorocaba. Muito obrigado. Obrigada. Qual é o seu tema hoje à noite? Nós vamos falar, eu e o outro juiz, o juiz Sami, nós vamos falar sobre o direito sistêmico. A mim coube particularmente a aplicação dessa nova vertente, essa nova compreensão na Justiça do Trabalho. Essa palavra sistêmica é uma palavra meio hermética, não é não? O que quer dizer direito sistêmico? O que é isso? Hoje a compreensão de que nós vivemos em sistemas, isso já é uma compreensão que advém da nossa característica multidisciplinar, né? E hoje se entende que todos nós vivemos em sistemas, a começar do sistema familiar, depois nós passamos para a escola, depois nós passamos para uma empresa ou para um órgão onde a gente vai trabalhar. Todos esses organismos, essas instâncias, elas funcionam, o modo de funcionar é sistêmico, de forma que na compreensão sistêmica nós entendemos que o todo é maior do que a soma das partes. É uma forma de ver o mundo, Romeu, diferente do que se compreendia até 20, 30 anos atrás, onde a gente via de uma maneira cartesiana, linear, onde a gente podia separar as partes para compreendê-la melhor. Hoje nós vemos que olhar o todo a gente compreende muito melhor. E como é que isso se aplica ao direito do trabalho? Se aplica perfeitamente à Justiça do Trabalho, ao direito do trabalho, como se aplica em qualquer outra, como eu disse, em qualquer outro campo organizado que se pode chamar de sistema. Sim. A Justiça do Trabalho lida com demandas de trabalhadores e os seus respectivos empregadores. Esse é o nosso foco, o nosso modo de trabalho. O jeito de enxergar essa relação vai mudar substancialmente a solução que se dá no final. Então, se o operador do direito, nós que estamos lá, juízes, servidores, conciliadores, porque hoje nós estamos trabalhando muito nessa perspectiva da conciliação, tanto é esse evento maravilhoso que está acontecendo aqui, se nós pudermos enxergar as pessoas como fazendo parte de uma relação dentro dos seus sistemas, a solução que se dá a isso, ou a compreensão, ou o acolhimento das pessoas pode mudar. Quando a gente fala do sistema, a gente está entrando outros fatores, outras variáveis dentro dessa avaliação ou dessa negociação que existe, como a economia, o momento econômico, a questão política, a questão geográfica. Como é mais ou menos isso ou não, isso não se aplica? Aplica-se. Na verdade, Romeu, nós olhamos as pessoas dentro daquilo que elas trazem da sua origem. Nós não olhamos as pessoas dentro dessa compreensão
como um recorte separado de onde ela está. Não é apenas a lei. Não é apenas a lei e não é apenas uma causa trabalhista. Tá. Por trás daquela causa trabalhista tem aquilo que a gente chama na teoria do conflito de lide sociológica, que são as demandas afetivas, emocionais, econômicas, como você disse, sociológicas, atinentes ao local de origem daquela pessoa, seja ela parte empregado, seja ela parte empregador, e também os advogados, que eles também vêm de uma origem, eles também vêm de algumas crenças, eles também vêm de um local social, né? Então nós olhamos, em vez de olhar o conflito como separado, a demanda como separada de tudo, um recorte, uma fotografia no qual a lei vai atuar, nós podemos olhar as pessoas a partir daquilo que elas trazem de seus sistemas e a partir das suas necessidades e demandas mais profundas. Então a gente pode dar uma condução para esse processo de forma que a resolução do conflito seja mais do que resolver um processo. Que as pessoas saiam do judiciário, saiam da justiça do trabalho reconciliadas, o que é diferente de resolver um processo. Reconciliadas com o outro e, às vezes, eventualmente, reconciliadas com o próprio sistema. No seu caso específico, tem algum caso que a gente possa usar como exemplo, não necessariamente identificando qual seria, mas para a gente tentar entender como é que se aplica isso numa finalização de um julgamento, porque no final nós temos um julgamento. Temos. É isso? Tá. No final nós temos uma solução jurídica. Sim, mas né? ok. No final nós temos a solução jurídica que é a decisão do juiz, seja ela uma sentença, seja ela a homologação de um acordo, nisso você tem razão. Okay. Então, assim, o processo que entra na justiça, ele tem que sair. Né? E ele sai passando pela caneta do juiz. Nós podemos homologar um acordo, nós podemos proferir uma sentença. E qual seria um exemplo? Um exemplo, isso? Tá. Chegou certa vez uma demanda de um vendedor pedindo vínculo de emprego com relação à empresa na qual ele tinha trabalhado. Ele era PJ, pessoa jurídica. Ele pediu um reconhecimento de vínculo, disse que tinha trabalhado como empregado, não tinha empresa, microempresa registrada, não tinha. Ele falou só que eu tinha trabalhado como registrado e a empresa disse que ele era autônomo, mas sem PJ. Né? E aí ele chegou muito bravo com a empresa, muito indignado com a condução, com a forma como o vínculo foi terminado. E eu tinha diante de mim várias opções, Romeu. Eu podia, por exemplo, fazer o que o juiz, como técnico, faz. Então, eu vou instruir o processo. Quando a gente fala instruir, é olhar a inicial, olhar a defesa, né, a pretensão, e colher as provas e proferir uma sentença, onde eu poderia dizer se ele é empregado, e aí deferir as verbas trabalhistas, ou não é empregado, e aí a solução seria totalmente improcedente. Porque no caso de reconhecimento de vínculo é tudo ou nada. Mas eu olhei e aquela indignação dele me pareceu meio engraçada, suspeita, e eu fico curiosa. Esse olhar sistêmico que é interessante, porque a gente fica curioso sobre a pessoa, sobre o que ela traz do sistema dela. E aí ele revelou a razão da indignação dele e disse, olha, o Flávio, que era o gerente lá, o dono da empresa, me contratou em Curitiba, me trouxe para Goiânia e não se dignou de vir aqui olhar na minha cara e falar que eu não servia mais para a empresa dele. Eu olhei aquilo e falei assim, é uma demanda trabalhista, Romeu. E eu poderia, da forma ortodoxa... Mas tinha um fator emocional envolvido. Então, eu poderia, da forma ortodoxa, olhando o processo apenas, o recorte que trouxe ali para mim, resolver um processo pelo meio da lei, tranquilo. Mas esse olhar sistêmico me diz que tem algo mais, onde eu posso atuar, e que é mais efetivo do que proferir uma sentença. Então, eu perguntei para ele, assim, mas o Flávio, que o senhor fala... o senhor gostaria que ele estivesse aqui? Gostaria. E é já um senhor. O que me chama a atenção também é que os reclamantes são jovens, né? Um senhor já. Eu falei, se eu falar para o senhor que na lei tem um dispositivo que diz que o preposto representa aquele que nomeou ele para estar aqui, que ele fala em nome do Flávio. Tem. O artigo 843, parágrafo 1º, diz que o preposto representa em tudo. Então, se essa pessoa que está aqui
conversar com o senhor, é o Flávio que está conversando. Se ele fizer acordo, é o Flávio que está fazendo. Se ele confessar, é o Flávio que está confessando. É o Flávio presente. Ah, é assim, assim, então a gente pode conversar. E aí eu falei pro Flávio, falei pro rapaz que representava o Flávio. Sim. Falei, é verdade. Isso na frente um com o outro. Junto com os advogados, numa audiência convencional. Estava eu, estava meu secretário de audiência, o preposto e o advogado, e o reclamante e o seu advogado. E eu comecei a falar, falei assim, é verdade que o senhor fulano de tal reclamante, ele foi o primeiro empregado da empresa? E o rapaz que estava representando a empresa falou, o primeiro vendedor da empresa, quero dizer. Não usei a palavra empregado, Sim. nem vendedor. O primeiro vendedor? É verdade que ele formou a carteira de clientes da empresa em Goiânia? É verdade que por muito tempo ele foi o único vendedor? É verdade que ele trabalhou 6, 7 anos lá, o tempo que estava na inicial? É verdade. Bom, sendo assim, eu posso dizer que é verdade que ele foi muito importante para a empresa? E ele olhou e falou assim, E a cada passo que era dado de reconhecimento do direito do reclamante de pertencer àquela empresa, se a gente pudesse gravar e olhar o reclamante, ele ia se acalmando. Porque cada passo de inclusão que o preposto fazia, ele estava se sentindo pertencente, incluído, reconhecido, valorizado. Sim, importante, né? É o reconhecimento As da necessidades básicas humanas, Sim. Romeu, é de pertencimento e de segurança. Todos nós, seres humanos, precisamos. Todos nós precisamos de uma família que nos acolha. Todos nós precisamos de lugar de trabalho. Todos nós precisamos de local de formação, que é a escola, né? Para seguir bem na vida, para ficar bem, para ficar saudável. Bom, uma vez que o reclamante ficou tranquilo, se sentindo reconhecido, pertencente e valorizado, eu perguntei para o preposto, se tudo isso é verdade, eu posso constar em ata, que a ata tem fé pública, a ata é um instrumento público. Vou constar isso em ata, posso? Pode. Aí constei em ata do jeito que estava ali e falei para o reclamante, falei assim, agora você tem um instrumento público demonstrando a valorização da sua presença e da sua história na empresa. Você pode fazer o que você quiser com esse instrumento. Então você pode publicar no jornal, né? Você pode mandar para os seus colegas. Mas ele poderia fazer um reclamo de vencimentos ou de alguma coisa que não tivesse sido feito, porque normalmente a gente tem a impressão que a finalidade de uma causa trabalhista ou de uma presença entre os dois lados tem um fim monetário, quer dizer, a pessoa está lá porque ela quer ganhar alguma coisa que ela sente que ela tem o dinheiro que ela não reclamou, além dessa questão que você coloca muito bem, da questão do pertencimento, Sim, o reconhecimento claro, pelo meu valor, que é também muito importante, como você acabou de dizer. Tem sempre um conteúdo, ou quase sempre Pecuniário. um conteúdo pecuniário. Sim. Né? Mas muitas vezes as pessoas não têm instrumento, às vezes a queixa é outra. Nesse caso, por exemplo, ele pedia o conteúdo pecuniário Sim. em forma de uma demanda que era coisa de 35 mil reais, porque ele pediu o reconhecimento de vínculo, na forma do artigo 3º da CLT, com todos os atrasados, porque ele não teve a carteira anotada. Sim. Isso deu um valor altíssimo, né? Sim. Mais horas extras e algumas coisas assim. Na medida em que ele foi pacificado, reconciliado e acolhido pela empresa, ele foi relaxando no final e falou assim, olha, vamos fazer o acordo por aquelas 2 comissões que não foram pagas? Aí virou para mim e falou, doutor, na verdade eu entrei com a ação porque eu precisava era disso. Mas na verdade o que está faltando receber não era verba trabalhista. Eu tinha outras empresas que eu representava, eu tinha meu horário, eu não era empregado, eu era vendedor autônomo. Então eu quero só as 2 últimas comissões que não foram pagas. Por que não foram pagas? Porque por causa da dificuldade de comunicação que eles tiveram na empresa.
E as pessoas hoje, tanto dentro quanto fora da justiça do trabalho, elas estão com dificuldade de chegar no outro e conversar com legitimidade, com tranquilidade, para resolver as diferenças. É interessante essa palavra que eu tenho ouvido aqui, porque semana passada nós também tivemos uma desembargadora trabalha aqui da nossa região em Campinas, e a palavra que ela usou muito foi a palavra pacificação, né? A necessidade de pacificação. E eu observei na época, quer dizer, há poucos dias, essa questão de que a polarização que tem acontecido, não, a gente vai falar no Brasil, não, a polarização é internacional, ela é provocada, ela leva à beligerância, separação de o meu contra você, aquela coisa toda, né? Mas isso tem acontecido também no Brasil, não importa se foi este ou aquele que tem, mas o fato é que nós somos um país polarizado. E a gente nota que essa necessidade dessa compreensão, essa pacificação entre brasileiros, né? Sim. E não necessariamente uma separação entre trabalho e capital, porque é isso contra aquilo, ou ação. A empresa não pode ser olhada como bandida, exploradora, como o empregado também não pode ser olhado como um aproveitador de uma situação, pararararará. E isso digamos, para a justiça do trabalho, tem uma importância neste momento histórico que nós estamos passando, inclusive com uma reforma trabalhista que muitos dizem que ela tirou isso, tirou aquilo, que fulano ganhou isso, ganhou aquilo, mas eu acho que é um trabalho extremamente importante. Né? Importante. E a Justiça do Trabalho tem passado, por transformações que eu acredito que ela está se habilitando a ficar cada vez mais eficiente. E não só em termos numéricos, porque de longe os relatórios do CNJ, o relatório da Justiça e Números, que todo ano é editado, já mostrou que em termos de rapidez a Justiça do Trabalho é a justiça mais célere do país. Mas agora nós estamos com outro olhar que não é sobre ser rápida, mas de ser acolhedora e efetiva de outras formas. Mas nesse aspecto, os reclamos trabalhistas de alguns anos para cá, eles haviam diminuído e parece que eles estão aumentando novamente, né? Eles voltaram, né? E daí está tendo uma filazinha de algum tempo para chegar na situação onde há um julgamento. Ou, no seu caso, essas questões evitam isso? O julgamento, qualquer coisa. A Justiça do Trabalho conciliação, tem a conciliação, né? A Justiça do Trabalho tem um programa muito efetivo em cima da pacificação, né? Que é a palavra que você disse que está ouvindo com bastante frequência, em cima da reconciliação produtiva e efetiva. Tanto que, em 2016, nós editamos uma resolução, o CSJT editou uma resolução que regulamenta os nossos sistemas de promover a conciliação. Então, hoje nós criamos instâncias, e aqui bem em frente, no TRT Quinas Vara, aqui tem o Sejusc, nós criamos instâncias onde as pessoas vão sentar só para negociar as suas questões antes de chegar a um julgamento, né? E os conciliadores, que é quem recebem as partes, eles estão sendo treinados em técnicas, inclusive para lidar com isso que você falou agora, para despolarizar as partes, para que as partes se vejam como interdependentes, porque afinal uma empresa ela não cresce sem a ajuda dos colaboradores. E os empregados, eles precisam desse local social até para sustentar as famílias. Uma empresa que emprega 100 empregados tem 400. Mas a triste realidade é que nós estamos num momento econômico no país terrível, né? Sim. O alto índice de desemprego que nós temos, inclusive criaram uma nova expressão que eu esqueci agora a expressão, mas daqui a pouco eu lembro, é aqueles que desistiram de procurar emprego, né? Que é aqueles que já vão para a informalidade. Não, e mais, já não estão nem mais na formalidade, eles simples desistiram totalmente
de fazer qualquer coisa. Então, todo esse número, que não é apenas de 13 milhões ou qualquer coisa, isso vai aumentando e fica assim. A nossa força de trabalho atualmente está sendo muito desperdiçada. Agora, são N fatores, é uma questão econômica que já se arrasta por algum tempo, e a gente vê também que tem um outro fator que são as mudanças de tipo de trabalho. Né? Os trabalhos tradicionais que existiam, eles estão mudando disso. Eu até uso uma brincadeira, né? Que é verdade. Quer dizer, tem muita gente que não sabe que existe uma questão chamada ascensorista. Ascensorista é aquele que pilota um elevador. Tem sindicato de ascensorista. Né? E o que é? Você entra naquele cubículo, em vez de você apertar o botão, o outro aperta o botão para você. Isso tem locais em São Paulo que tem prédios ainda com ascensorista. Lógico que isso não existe mais. Tende a acabar, né? Você está numa região que é Goiânia. É, Goiânia. Lá é muito atividade do agrobusiness ou é uma atividade industrial que vocês têm? Em Goiânia é mais comércio. É mais comércio. Tem regiões que é mais o rural, o né? rural, né? E outras, Anápolis, aí, aquela região do Porto Seco, e indústria. A própria questão rural, a gente vê também grandes mudanças também, principalmente na plantação de cana. Né? Na Safristas, né? Toda aquela... Porque antes a gente tinha aquele trabalhador rural, que era o chamado boia fria, que tem até a musiquinha dos boias frias e tal, lá do João Bosco que ele canta, mas a gente tem aquele que a gente nunca poderia chamar de uma profissão, que era um indivíduo que ia cortar cana do começo da manhã até o final do dia e cortava por toneladas, e era uma profissão. E aquilo próximo da escravidão, não que a escravidão ele não pagasse, mas é que ele não tinha o ciclo de saída disso. Essa é uma profissão que está desaparecendo com a mecanização da lavoura. E hoje esses empregados estão perdendo esse emprego, que, repito, não era bem um emprego, porque inclusive antes bebiam muito para se manter, hoje é o crack ainda nesses locais que existem. Verdade. Então ele trabalha para comprar o crack, e o crack é para sustentar aquele trabalho. É uma coisa terrível, isso, né? E está sendo substituído pela mecanização. Felizmente existem organismos da nossa sociedade civil que estão procurando pegar essa mão de obra e realocá-la para alguma coisa, além da natural tendência de buscar alguma coisa, uma vez que está desaparecendo. Esse é um desafio muito grande dos governos, Romeu. E aí você tocou nessa questão sistêmica, né? Se a mecanização da lavoura trouxe desempregados. Isso. Que eles precisam ser realocados. Isso. Então, solucionou um problema da indústria canavieira, indústria de... Né, mas causou um outro problema. Então, quando se vai atuar pontualmente em algum ponto, você tem que pensar no impacto que isso vai ter nos outros. Afinal de contas, um governo ele tem que lidar com todas essas variantes e governar para todos, né? Não deve ser muito fácil hoje estar trabalhando com a justiça do trabalho, porque essas mudanças sociais pelas quais nós estamos passando, o próprio reconhecimento de que a atividade fim não é mais aquela apenas classificada pela relação do que está escrito na carteira de trabalho, mas tem novas acontecendo, né? Nós acabamos de mencionar há pouco tempo, há poucos minutos, a questão do PJ, pessoa jurídica, onde, não, eu sou um prestador de serviço, então não vou ter vínculo empregatício, mas tenho sim ou não, como é que é isso? Mas tem outra questão, e agora se a gente trouxer um pouquinho mais para o lado da cidade, o lado urbano, tem a questão das pessoas que trabalham em casa, prestando um serviço para uma determinada empresa. Tem os dois lados positivos, né? Você tem para a empresa que ele não precisa, às vezes, despender tanto recurso com mais uma pessoa ocupando um lugar no escritório, a não ser que ele venha alguns dias, e para essa pessoa também que, embora use os seus recursos em casa, mas ele também pode estar atendendo algumas questões próprias da vida dele, e muitos preferem fazer isso. Né? Verdade.
Eu costumo olhar para a Justiça do Trabalho, eu estou há quase 27 anos dentro da Justiça do Trabalho, então eu acompanhei uma evolução. Sempre como juíza? Sempre como juíza, né? Só uma coisinha, antes de ser juíza, foi direto, foi bacharel, formou-se e daí já... Fui procuradora do Estado. Ah, foi procuradora do Estado. Advogada, procuradora do Estado e juíza do trabalho. Então eu acompanhei, eu tenho 26 anos e 8 meses mais ou menos, eu acompanhei a evolução durante esse período. E eu tenho um orgulho muito grande de pertencer à Justiça do Trabalho, porque eu vejo que é a justiça que pulsa com a sociedade. É a justiça que primeiro pega o impacto das transformações da economia. Por exemplo, quando a economia está mal, cresce o número de demandas, porque as pessoas vão lá para pegar o mínimo para sobreviver. Tem gente que vai lá para pegar o restinho do restinho para poder comprar leite em casa, sabe? Ou as pessoas vão e pedem rescisão indireta, por exemplo, porque precisam do básico em casa e não tem. Né? Às vezes para resolver uma situação pontual, imediata. Então, assim, nós precisamos ter muito cuidado, porque nós lidamos com questões que vão além do jurídico. Porque o trabalho que uma pessoa deixa na empresa não é só trabalho. Além dele não poder ser reposto, ele tem uma carga afetiva muito grande. Né? E por parte da empresa também tem uma carga afetiva. A gente nunca deve esquecer que tem um lado da empresa. Tem um homem, tem uma pessoa, tem um instituidor. E às vezes está falando de empresas de 10 empregados. Essas são as mais sensíveis. E que às vezes quebram porque elas não aguentam pagar todos os encargos trabalhistas, ou no caso de uma rescisão, se ela é muito grande, daí fica aquele dilema, eu continuo a existir, eu não faço isso. Não estou defendendo, não, mas são os casos que a gente vê normalmente acontecendo. Não? Exatamente. São em pequenas empresas. A gente pega a vida das pessoas, né? Nós não podemos olhar esses que vêm como meros processos a serem geridos. Nós precisamos olhar aquilo que representa naquele momento para aquelas pessoas que vêm e como um recorte do que está acontecendo na sociedade. Então, eu acho que a causa trabalhista ela é muito importante para o nosso país e a Justiça do Trabalho está só crescendo e se capacitando, como essa questão da política de conciliação, de treino nessas técnicas de composição que são mais, que olham mais para o ser humano. Muito bem. Pessoal, nós estamos chegando ao final. Nossa entrevista aqui correu rápida. Como sempre, a gente não consegue esgotar o assunto, porque a gente só vai pegando a superfície e vai arranhando. Mas a doutora Wanda apresenta hoje, talvez você, quando estiver no ar, já tenha sido a apresentação dela, mas fica o registro e essas ideias muito bem expressas de alguns cuidados que estão sendo feitos. É uma realização que está sendo feita pelo Concilia Sorocaba, lá na Faculdade de Direito, e a gente agradece a sua presença. Obrigada, aqui ao Cruzeiro do Sul, e deixo com você as suas palavras finais. Então, minhas palavras finais é da minha gratidão de poder estar aqui conversando com o público do Cruzeiro, né? E também o meu convite para que as pessoas passem a olhar o outro numa perspectiva de conexão, porque nós não estamos efetivamente separados do outro de forma nenhuma. Né? A Justiça do Trabalho é uma justiça inclusiva, é uma justiça que olha para todos e é uma alegria poder estar participando dessas mudanças tão grandes que vem acontecendo. Eu acho que é uma justiça que, ao contrário do que muita gente pensa, ela tende a crescer e ela é muito importante para o país. Tá? Muito obrigada. Muito obrigado. Pessoal, gostou? Faz uma marquinha embaixo, pega o link, passa para os amigos, faz isso acontecer. Tem muita coisa acontecendo. Veja os outros vídeos também que tem aí. Tem uma variedade intensa, grande de assuntos e mande seus comentários. Até a próxima.